Mateus capítulo 13, o versículo 47 ao 48, nós lemos assim: Igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanham para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Aqui no texto é feita uma comparação entre o reino dos céus e uma rede. Essa rede, como nós lemos, ela é lançada ao mar e apanha todo tipo de peixe. Peixe de tudo quanto é jeito, tudo quanto é tipo, tudo quanto é tamanho, bom, ruim, grande, pequeno. Às vezes, se você passar na orla, especialmente a orla mais pro sul, lá na Praia da Avenida é mais comum, mas também na Jatiuca é possível ver isso. Você vê que os pescadores, eles saem e deitam aquela rede, né? Um lado, uma jangada de um lado, jangada do outro, eles descem a rede e vêm puxando, demora horas às vezes, e culmina quando eles apanham toda aquela rede e traz para a praia e tem realmente um volume ali. E tem de tudo, tem caranguejo, tem peixe, tem camarão, peixe pequeno, peixe grande. É exatamente disso aqui que o texto está falando. A rede, um instrumento de pesca, é também um instrumento que Deus usa para pescar certos peixes, ou que Ele quer buscar pescar, comparando com peixes. Jesus falou em Mateus 4, em versículo 19, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então nós somos os pescadores, nós somos, de um modo metafórico, as redes. Nós somos as redes que compõem o reino do céu. Então nós somos apanhados por redes e nós nos tornamos também redes. E sem as redes não haveria pescaria de homens. Sem nós não haveria um aumento do reino de Deus, porque é através das redes que os peixes são trazidos, e como disse, como um dia nós fomos trazidos também numa rede. Igualmente, a nossa participação é essencial, não apenas para a pescaria, mas também para a colheita. Lucas 10, 2, Jesus falou: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua obra. Então, sem a nossa participação, não tem seara, não tem pescaria. Nós somos as redes, nós somos os obreiros, nós somos aqueles que vão trabalhar na pescaria e que vão trabalhar na seara, e de fato nós somos a rede. Então Deus quer nos usar. Deus escolheu nos usar. Ele poderia ter escolhido usar qualquer outra forma para fazer sua obra. Poderia ter usado, por exemplo, os anjos. Poderia ter usado, por exemplo, a criação. Poderiam ser macacos e jumentos, e as árvores, e as estrelas, mas não. Deus escolheu, na sua onisciência, sua sabedoria, usar nós como instrumentos da sua pescaria, do seu reino. Então hoje eu quero falar sobre o tema Deus quer usar sua rede. Deus quer usar a sua rede. Olhem comigo para Lucas capítulo 5. Existem algumas coisas que nós precisamos fazer, é da nossa responsabilidade. Nós temos que fazer essas coisas para que Deus possa então nos usar. Primeira dessas coisas, vamos encontrar aqui em Lucas 5, no versículo 1, e o contexto aqui é pescaria, como você vai ver. Lucas 5, versículo 1 fala assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Lavando as redes. A primeira coisa que nós precisamos fazer para sermos usados na colheita e na pescaria de Deus, nós temos que manter a rede limpa. Manter a rede limpa. Deus pode usar redes mesmo quando ainda estão sendo lavadas.
Você vai notar aqui que Jesus chegou nesses 2 barcos e eles haviam descido e estavam lavando. Não diz que eles haviam lavado. Se eles haviam lavado, as redes estariam limpas, completamente limpas. Mas eles estavam as lavando, estavam no processo de lavar, indicando que não estavam perfeitamente limpas, mas também não estavam totalmente imundas e inúteis. Eles estavam sendo lavadas. E é notar que logo após esse episódio, houve uma grande colheita de peixes. E note que as redes estavam sendo lavadas. Então, a rede sendo lavada é porque ela estava anteriormente suja. Se ela não estivesse suja, então não estariam sendo lavadas. Faz sentido. Então, se a rede está suja, por 2 motivos. Essa rede ela foi usada e devido ao uso, então você tem que limpar. O exemplo que eu dei na praia, depois que é colhido os peixes separado, tem alga marinha, tem concha, tem lixo, pneu, bota, plástico, tem tudo. Então a rede precisa ser então lavada, ela tem que ser limpa para ser usada mais uma vez. Então se a rede está suja é porque ela foi usada. Se você vai pescar, você vai pegar muito peixe e também outras coisas que talvez não são desejáveis. O outro motivo pelo qual uma rede precisa ser lavada, não é porque ela foi usada e está suja do uso, é o contrário. Ela está suja porque ela não foi usada. Está empoeirada, teia de aranha, baratas, moscas, quem sabe um pequeno mamífero roedor talvez. Enfim, ela está suja por falta de uso. Então, se nós estamos usando nossa rede, ou seja, fazendo o que devemos fazer, é importante manter a rede limpa. E se nós não estamos fazendo o que devemos fazer, ela está suja por desuso, também precisamos manter a nossa rede limpa. É importante fazer essa manutenção, não deixar ficar acumulando poeira e lixo, ou também acumulando resto da pesca. Então, de um modo ou de outro, todos têm que estar lavando a rede. Pessoal, como é que eu posso lavar a minha rede? Nós temos que fugir. Agora, indo para um lado prático, não simbólico, metafórico, nós temos que fugir do pecado. Nós temos que observar uma separação entre nós e o mundo, manter uma distância, não querer ser igual ao mundo, não copiar o mundo, porque isso é sujeira na nossa rede. E se você tem sujeira na sua rede, então a pescaria não vai ser tão eficaz. E isso eu falo para as pessoas que estão engajadas na obra, sendo usadas como rede. Não pense que só porque eu e você estamos sendo usados como rede, que a nossa rede não precisa ser limpa. Ela precisa ser limpa, ou por uso ou por desuso. As redes precisam ser limpas. Elas não são autolimpantes. Então é importante que a gente mantenha a nossa rede limpa. E Jesus indica onde tem os peixes para pescarmos. Não é falta de peixe. Se uma pescaria falha, no caso aqui, esse exemplo em Lucas 5, Pedro havia pescado a noite inteira e não tinha pegado nada, mas tinha peixe. Ele tinha peixe. O motivo que ele não pescou nada foi justamente para que Jesus pudesse indicar. Ele falou, agora lance agora. No versículo 4, nós lemos Lucas 5, 1 a 3, o 4 fala, e quando acabou de falar, disse a Simão, no caso Simão é Pedro, né? Disse a Simão, faze ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. E pescaram, e quase afundaram o navio. Então, redes sem manutenção ficam sujas. Se você está sendo usado por Deus e você não tem a manutenção devida da rede, aquela sujeira, aquele acúmulo vai torná-lo ineficiente. Como limpar a rede? Continuando. Falta de confissão, falta de reconhecimento do pecado. 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. O que é purificar? Limpar. Então nós vamos limpar nossas redes como? Fazendo confissão. Confissão, reconhecendo. Você não vai confessar se você não reconhecer. O primeiro passo é você reconhecer o pecado
confessar, e Deus então ele pode perdoar e purificar de toda a injustiça, ele pode nos limpar. Além da confissão, tem a falta de lavar. Pastor, como é que eu posso lavar a minha rede? Bom, os pescadores estavam na praia lavando com água, mas nós temos outro tipo de água. Efésios 5, versículo 26. Para santificar, purificando-a, mais uma vez a palavra purificar, quer dizer lavar, limpar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então aqui Paulo está nos dizendo, o Espírito Santo está nos dizendo através de Paulo, que a palavra é uma água com que nós somos purificados. Então é importante que a gente esteja lendo, é importante que estamos ouvindo, estamos meditando, aplicando a palavra. Por quê? Porque ela vai nos lavar, vai fazer uma purificação. Então, se nós não estamos nos purificando com a lavagem com a palavra, se nós não estamos confessando e tendo a purificação da injustiça, se nós não estamos fazendo a manutenção da nossa rede, então a nossa rede não vai pescar muito, não vai ser muito eficaz. Assim como a de Pedro, passou a noite toda pescando, não pescou nada. Não era falta de peixe, era algum problema com como ele estava fazendo. Então, note que eles estavam lavando a rede ali no barco, quando Jesus chegou, porque eles sabiam, reconheciam que ela estava suja e que eles tinham que lavar. Não iam se lavar sozinhos as redes. Reconheceram e lavaram. Confessar, ser purificado. Aplicar a purificação pela palavra. É justamente o que eles fizeram, que nós também temos que fazer. Existe uma recompensa para aqueles que têm a sua rede limpa. Continuando aqui na sequência, Lucas 5, a gente leu 1 ao 3, leu 4, agora vamos pegar na sequência do versículo 5, de Lucas 5. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Preste bem atenção que ele usa o singular. E Jesus falou para ele, no versículo 4, no versículo anterior, lançai as vossas redes para pescar. E Pedro falou, sobre a sua palavra eu vou lançar a rede. 6. E fazendo assim, lançando uma rede, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal, que quase iam a pique, os dois. Foi tanto peixe, com aquela uma rede, que quase afundou 2 navios, ou barcos. Há uma recompensa. Então, se nós fizermos a manutenção, se nós mantemos a rede limpa, e se nós obedecemos com fé, aí você pergunta, e se tivesse lançado, como Jesus mandou, as redes? Eles teriam que ter chamado outros barcos para vir ajudar. A verdade é essa. Então, fica limitado pela nossa fé, o mais importante, fica limitado pela nossa obediência. E fé e obediência estão intrinsecamente ligados. Pedro lançou uma rede porque ele não cria muito, a fé dele não aceitou lançar as redes. Mas a verdade é que a nossa fé limita então o que Deus pode fazer através de nós. Vamos para Marcos capítulo 1, dá um pulinho em Marcos capítulo 1, estamos falando sobre o tema Deus quer usar a sua rede. Primeira coisa que nós temos que fazer é manter a nossa rede limpa. Nós também temos que consertar as redes. Consertar as redes. Marcos 1, olha comigo no 19. O versículo 19 fala assim: E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, o filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, fazendo o quê? Consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Então nós temos que manter as redes limpas, nós temos que manter as redes consertadas. Se você já foi alguma vez ali no Pontal, na margem da lagoa, não é raro você ver redes estendidas para secar, redes que foram limpas
E eles ali na beira tem algumas pracinhas, tem várias árvores, eles amarram os dois lados e deixam pendurado para secar. E invariavelmente você vai ver elas sendo consertadas, os pescadores estão lá, eu não sei o processo, mas eu vejo ele com linha e um carretel e alguma coisa, cola e durex, enfim. Eles estão lá trabalhando, fazendo o quê? Consertando as redes. Por quê? Porque elas estão quebradas, rasgadas, danificadas. A rede, quando ela arrasta, ela pode enganchar em alguma pedra, ela pode enganchar em algum objeto, ela pode se rasgar, talvez a pressão é muito, ela pode se desfazer, mas enfim, eles estavam consertando. Se estavam consertando é porque estava rasgada. E mais uma vez, se estão consertando, eles reconheciam que havia um dano feito e eles estavam fazendo algo a respeito. As redes não vão se limpar sozinhas, elas não vão se consertar sozinhas. Agora veja, Deus pode usar redes quebradas no processo de serem consertadas. Mas se a nossa rede está suja e no processo de ser limpa, ou se ela está danificada e no processo de ser consertada, Deus pode usar e Deus usa. Mas se ela está suja e rasgada e ninguém está limpando, não está sendo consertado, Deus não usa. Mas Ele pode usar quando elas estão sendo consertadas. E a verdade é que todos nós temos o que limpar e nós temos que consertar. Até o último dia da nossa vida nessa terra, nós estaremos limpando e consertando. Nunca vai chegar o dia que vamos poder falar: minha rede está limpa, ou a minha rede está consertada. Eu não sei quantas vezes eu já pintei a minha casa. E é engraçado, eu queria que houvesse uma tinta mágica, que você pinta uma vez, ela dura para o resto da vida. Quem souber onde vende, me avisa que eu vou lá comprar. Mas não funciona. Inclusive, antes dessa época de chuva, a irmã Simone pintou, ela não pintou, perdão, ela mandou pintar. Tá? Os muros ficaram lindos de morrer durante uns 2 meses. Aí veio a chuva e agora está parecendo que não foram pintadas há uns 10 anos. Então nunca vai chegar o dia, igreja, que nós vamos pintar a nossa parede, pronto, acabou. Não existe isso. Quantas vezes pintamos essas lindas, maravilhosas paredes? E, no entanto, de tempos em tempos, tem que pintar de novo. Assim somos nós. Nós não vamos chegar num dia que fala: pronto, estou limpo, pronto, estou consertado. Não, você sempre estará no processo. Esse processo se chama santificação. E o problema, e o que causa a nossa inutilidade, é justamente porque nós começamos a achar que estou limpo, estou consertado. Eu não preciso mais limpar minhas redes, não preciso mais consertar minhas redes. E quando você menos espera, você não está sendo usado. Você não está sendo incluso na economia de Deus. E nós somos feitos para isso. E quando nós não estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus nos criou, então nossa vida se torna vazia, sem sentido, e nós queremos começar a encher nossa vida e trazer sentido à nossa vida através de coisas que não deveriam ser prioridade. Trabalho, estudo, dinheiro, diversão e N outras coisas que nunca vão satisfazer. Porque a única coisa que vai realmente, profundamente satisfazer a alma do crente é fazer a obra de Deus do jeito que Deus manda. Porque foi para isso que nós fomos criados, em Cristo Jesus. O que quer dizer o quê? Pastor, o que é ser criado em Cristo Jesus? Ser salvo, gente. O novo nascimento, nós fomos criados em Cristo Jesus. Para fazer as obras que Deus preparou antes da fundação dos tempos. Aí sim você vai ter uma satisfação e um motivo, e alegria, e gozo, e paz, profundo e verdadeiro. Até lá, nós vamos estar buscando outras coisas para tomar o lugar daquilo. Então, nós temos que consertar sim as nossas redes. Temos um exemplo disso, de uma rede rasgada, que não estava sendo usada, mas que foi grandemente usada. Abram para Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, nós vamos ver aqui um exemplo típico de uma rede que precisava de conserto, mas não estava consertada. Lucas 5, e no versículo 27, aqui está contando o exemplo do chamado de Mateus.
E antes de vocês perguntarem, Mateus também é conhecido como Levi, tá? Mas enfim. Versículo 27 de Lucas 5. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. O publicano não era uma pessoa muito bem vista. Levi, ou Mateus, ele estava quebrado. Ele era uma rede rasgada, danificada. Ele trabalhava para os romanos, cobrava impostos indevidos, na grande maioria cobrava impostos a mais, era corrupto, e ele tinha sido rejeitado pelo seu povo, era excluído de todos, e Jesus, no entanto, tinha um plano para ele. Ele disse: segue-me. Só isso. Segue-me. Ele não mandou ele primeiro fazer isso, deixar aquilo. Ele não falou: vá lá e entregue as contas aos romanos. Não, segue-me. E aqui fala que ele fez o quê? Ele deixando tudo. Quer dizer isso? Exatamente o que fala. Ele deixou tudo e seguiu Cristo. Lembrando, isso era um trabalho odiado por todos, mas extremamente lucrativo, fazendo dele uma pessoa bastante rica e até tendo um certo poder, que tinha essa autoridade. Então, ele simplesmente fez o quê? Largou tudo e foi. Ele não estava limpo, mas ele começou o processo de limpeza. Então você pode falar: pastor, Deus não pode me usar, eu não estou pronto, eu não sou digno, eu não sou... Não, você não está pronto, e como já disse antes, você não é digno, eu não sou digno, ninguém é digno. Mas quando Jesus fala: segue-me, então devemos segui-lo. Que Deus pode usar alguém que está precisando de conserto. Deus pode usar alguém que não está pronto, alguém que não é digno. Gente, o que é ser digno? É uma grande desculpa para justificar a nossa inação. Então, quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele equipa. Nós só precisamos seguir, obedecer, deixar tudo. Esse tudo, eu não sei o que é, mas Deus vai deixar claro. Mateus entendeu perfeitamente o que era para ele deixar. No caso, tudo. E o seguiu. Então Deus pode usar essa rede que está quebrada, rasgada, com buracos. Ele pede, Ele quer usá-la. E Ele vai remendando, Ele vai consertando. Ele vai fazendo, então, a capacitação. Mas primeiro precisamos reconhecer que precisa de conserto e precisamos, então, fazer os reparos juntamente com Deus. Vamos para Mateus essa noite. Nós estamos vendo que Deus quer usar a sua rede, nós temos que limpá-la, nós temos que consertá-la. Existe uma outra coisa que nós precisamos fazer, que nós encontramos aqui em Mateus capítulo 4, e olhe comigo no versículo 18. Onde nós lemos: E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram-no. A terceira coisa que nós precisamos fazer é lançar as redes, limpar, consertar e lançar. Do que adianta redes limpas, consertadas, sem serem lançadas? Pastor, eu quero lhe mostrar aqui uma rede. Essa rede ela é importada. É feita de seda, melhor qualidade. Dá para pescar uma baleia. Extremamente leve, nunca se rasga, novinha. Está com etiqueta, está na embalagem, está aqui, ó. Impressionante. E para que serve uma rede limpa, consertada, embalada, limpinha, cheirosa, se ela fica guardada na sua embalagem, numa gaveta, guardada na sua casa? Para que serve a rede? Para nada. Então nós temos que limpar, nós temos que consertar e nós temos que lançar. Ninguém vai consertar por nós, ninguém vai limpar por nós e certamente ninguém vai lançar por nós. Nós precisamos lançar as redes. Se nós não estamos sendo usados por Deus, se nós não estamos sendo as redes que devemos ser,
É porque nós não queremos. A verdade nua e crua é essa, porque nós não queremos. Porque Deus quer. Deus nos ajuda a limpar, Deus nos ajuda a consertar, Deus nos dá do seu poder, Deus nos dá a direção, Deus nos dá a comissão, mas quem vai lançar o não somos nós. No Salmo 37, versículo 4, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Ah, pastor, que eu não tenho vontade. O problema de não ter vontade é esse aqui. O desejo do seu coração não é Deus que está colocando, porque se você permitir, Deus vai colocar o desejo no seu e no meu coração de fazer a vontade dele. De ir para a pesca, de ser a rede que ele quer. E quando aqui diz, eu já expliquei isso antes, vou explicar de novo, deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Porque não está dizendo que se você se deleitar no Senhor, ele vai fazer o que o seu coração quer. Primeiramente, o seu coração é mau, perverso, enganoso, quem o conhecerá. Começa por aí. Ele vai conceder, ele vai dar os desejos. Quer ter o desejo correto? Se deleite no Senhor. Se alegre, se delicie, curta, desfrute tempo com o Senhor. Como? Na leitura da palavra, oração, caminhando com Ele, reconhecendo a presença dEle em nossas vidas, diariamente, hora a hora, minuto a minuto. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que você é salvo, o Espírito Santo habita em você. Ele literalmente lhe acompanha 24 horas por dia. Você dirige a palavra para ele, você reconhece a presença dele na sua vida. Porque quando nós nos deleitamos no Senhor, nós temos deleite nele. Então ele vai nos dar o desejo correto. Ele vai tirar o desejo ruim, o desejo errado, o desejo mundano, o desejo carnal. Entenda, todos nós somos suscetíveis a ter desejos carnais e mundanos. Por quê? Porque nós somos carnais e nós vivemos o mundo pecaminoso, o mundo que jaz no maligno. E nós estamos vivendo nesse mundo, mas nós não precisamos fazer parte deste mundo. Como? Se deleitando no Senhor. Quem se deleita no Senhor vai ter os desejos que Deus quer que nós tenhamos. Por isso que fazer a obra de Deus, viver a vida para Deus, nunca deve ser algo forçado. Porque Deus quer que você queira, Ele quer colocar a vontade, o desejo, o querer no nosso coração, se nós nos deleitarmos nele. Mas como eu vou me deleitar nele, se eu nem reconheço a sua presença na minha vida? Se eu não reconheço a sua palavra falando comigo sempre que eu pego? Se eu não me deleito em falar com Deus, a qualquer momento do dia, não precisa marcar a hora, não precisa estar em um lugar específico, ou posições específicas, pode estar em pé, sentado, deitado, no ônibus, no táxi, no Uber, qualquer lugar, qualquer hora, de qualquer forma. Fale com Ele. Isso é o que é se deleitar no Senhor, você ter prazer na sua presença, e você terá então as vontades e os desejos corretos. Quem não quer servir Deus, não vai arrumar tempo para servir Deus. Ah, eu estou muito ocupado. A gente faz tempo para dormir, para comer, para fazer aquilo que a gente quer fazer. E como eu sempre digo, nós vamos fazer o que nós queremos fazer. E Deus sabe que nós vamos fazer o que nós queremos fazer. Então o que Deus quer fazer, Ele quer nos dar o querer correto. Ele quer nos conceder o desejo, quer nos dar o que desejar. Ele quer colocar no nosso coração a vontade de fazer o que Ele gostaria que nós fizéssemos. Que nós só vamos fazer o que nós queremos fazer. A triste realidade é essa. Eu posso aconselhar, eu posso ensinar, eu posso pregar, eu posso berrar, mas cada um de nós vamos fazer aquilo que nós queremos fazer. Analise o seu dia. Nós vamos fazer o que nós queremos fazer. Então Deus quer mudar o nosso querer. Simples assim. Então, muito cuidado. Não ter tempo nada mais é do que não priorizar o Senhor. E quando você prioriza alguma coisa, você automaticamente desprioriza outra coisa. Você não pode ter tudo. Se tudo é igualmente importante, então nada é importante. Se tudo é importante, então, se tudo é prioridade, então nada é prioridade. Se nós vamos priorizar tudo, então não tem prioridade. Vai acabar caindo naquilo que eu quero fazer.
Pedro e André estavam lançando suas redes. A gente lê no versículo 18. Pedro e André, seu irmão, os quais lançavam as redes. Logo depois disso, Jesus os chamou para ser o quê? Pescadores de homens. Então, cuidado. Mesmo as redes que são usadas também e especialmente precisam de limpeza e de conserto. Não, pastor, mas eu estou sendo usado. Mas se não limpar, se não manter, não vai demorar muito e o uso vai cair. Efésios 5, 26, como nós lemos, a limpeza para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. E o conserto é a gente obedecer e seguir. É a gente ler, meditar, mastigar, aplicar a palavra. Isso é o conserto da rede. É a manutenção preventiva e é o conserto da rede. Para resumir esta noite, qual o estado da sua rede? Quem entende? Você é crente? Isso é uma rede. Como está a rede? Está limpa? Está lavada? Está consertada? E mais importante, está lançada? Está sendo usada? O reino dos céus é como uma rede. E nós somos essas redes. E se não nós, então quem? Nossa missão é buscar homens, pescar homens para o reino de Deus. E tudo que nós somos, tudo que nós fazemos, o que deve ser a ponta da flecha, tudo culmina justamente nisso. Buscar homens. Buscar pecadores. Culto, oração, estudo da palavra, alimentação, descanso, trabalho, casa, família, igreja, tudo isso, entenda, tudo isso tem uma função final: alcançar pecadores. Só isso. Então você veja como é triste, irônico e lastimável quando as pessoas às vezes se desviam em uma dessas coisas e fazem dessas coisas a ponta da lança. A ponta da lança não é a família. Nada contra a família, tá? Não estou dizendo que não é importante, claro que é importante. A ponta da lança não é trabalho, trabalho é importante. Devemos trabalhar. Jesus falou, eu trabalho, meu pai trabalha também até hoje. Estudo é importante. Finanças é importante. Esse mundo tudo se paga, é importante. Mas nada dessas coisas, família, dinheiro, trabalho, carreira, estudo, amizade, nada disso é a ponta da lança. Todas essas coisas, amizade, diversão, lazer, família, tudo isso são coisas que Deus nos dá para sustentar, nos equipar, nos fortalecer, para a ponta da lança, que é o quê? Pescar homens. E é triste ver pessoas que vão dedicar a sua vida para dinheiro, trabalho, até coisas nobres como família. Família é importante, não estou dizendo que família não é importante não, gente. Eu não estou criticando, tudo isso que eu falei, eu não estou criticando ou falando mal de nenhuma delas. Trabalho, estudo, lazer, família, tudo é importante. Mas só tem uma ponta da lança. Saúde. Não, nós temos que se alimentar corretamente, tem que malhar, tem que fazer isso e aquilo. Tem que fazer, temos que tomar conta do tempo que o nosso corpo tem, mas não é a ponta da lança. Nós não vamos ser julgados por tão grandes são os nossos músculos. Eu, claro, ganharia prêmios, evidentemente, mas nós não vamos ser julgados por isso. Não vamos ser julgados por nossa conta bancária. Não vamos ser julgados por quantas férias tiramos. Não vamos ser julgados em quão romântico nós fomos. De novo, eu ganho um prêmio, eu sou o rei do romance, mas enfim, nós não vamos ser julgados senão por uma coisa, a ponta da lança, que é pescar homens e trazê-los para o reino. Voltando aqui para o começo, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar.
O mar é o mundo, nós fomos lançados no mar, no mundo, e é por isso que temos que estar lavando e consertando, porque no mar ela vai ficar suja e vai ficar danificada. Suja e danificada. Então nós precisamos lançar, mas ao mesmo tempo limpar e consertar. E nunca perder o foco. A rede foi feita para pescar. Não para ser quão maravilhosa ela é, quão bonita ela é, quão cheirosa ela é. A qualidade dessa rede é fantástica. Se não está sendo lançada, não vale de nada. Como está a sua rede esta noite? Tudo visa pescar homens. Por homens, eu digo pecadores, homens, mulheres, jovens, crianças. Então não seja aquela rede suja, rasgada. Ou talvez não está suja, não está rasgada, porque ela nunca foi lançada. Quer ver uma rede limpinha, sem nenhum rasgo? Ela está na loja, na prateleira. Ninguém nunca abriu a embalagem. Não seja essa rede. E se for lançada, não seja aquela suja e rasgada, porque ninguém nunca limpou ou consertou. Lave sua rede, conserte a sua rede, que Deus quer usar a sua rede.